A noite estava silenciosa. As estrelas pareciam observar, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Nenhum rei, nenhum profeta, nenhum guerreiro jamais ousou tanto. No instante em que o universo prendeu a respiração, o próprio Deus atravessou o véu da eternidade. Ele trocou o trono pela palha, a coroa por lágrimas, e nasceu, não em um palácio, mas entre o frio e o esquecimento. Este é o momento em que o céu se abriu e a luz do Criador brilhou sobre a terra. Entre as colinas da Galileia ficava a pequena cidade de Nazaré. Ali viviam José e Maria, dois corações simples, mas escolhidos para uma missão eterna. José descendia da linhagem do rei Davi, mas sua vida era a de um carpinteiro comum. Foi então que um decreto do imperador mudou tudo. Todos deveriam ir à cidade de seus antepassados para o recenseamento. Para José, isso significava partir rumo a Belém. Maria o acompanhava. A viagem era longa, cansativa, e as colinas pareciam não ter fim. Cada passo doía. O vento frio cortava o rosto e o peso da gravidez tornava a jornada quase impossível. Quando finalmente avistaram Belém, seus corações se encheram de esperança, mas as hospedarias estavam todas cheias. Os ricos encontravam abrigo, os humildes, portas fechadas. José e Maria, cansados, buscaram abrigo onde ninguém mais procuraria. E encontraram uma estrebaria, um lugar simples, onde o cheiro de feno e de animais se misturava ao ar frio da noite. Foi ali, na pobreza da terra, que o céu se inclinou. E naquela noite, entre sombras e silêncio, nasceu Jesus. O Filho do Altíssimo, cuja glória iluminava as cortes celestiais, agora repousava em um berço de palha. O trono de ouro foi trocado por uma manjedoura. O som das trombetas dos anjos deu lugar ao choro de um recém-nascido, e naquele instante a eternidade se encontrou com o tempo. Enquanto isso, nas colinas próximas, alguns pastores cuidavam de seus rebanhos, e de repente o céu se abriu. Uma luz intensa os envolveu, e o medo tomou conta deles, mas uma voz os acalmou. Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente, uma multidão de anjos apareceu no céu, cantando: Glória a Deus, nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os pastores olharam uns para os outros e disseram: Vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos revelou. Correram apressadamente e encontraram Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura. Ao vê-lo, divulgaram o que lhes fora dito sobre aquela criança, e todos que ouviram se admiraram. Maria, porém, guardava todas aquelas palavras em seu coração. Antes de vir à terra, Jesus fora o comandante das hostes celestiais. Diante dele, anjos cobriam o rosto e lançavam suas coroas aos pés do trono. Mas ele, por amor, deixou a glória, abandonou a coroa, desceu do trono e vestiu-se de humanidade. Renunciou à adoração dos céus para ser zombado pelos homens. Trocou a riqueza divina pela pobreza humana. O comandante tornou-se servo, e tudo isso por amor. Ele quis provar ao mundo o quanto Deus ama o desamparado, o quanto o céu se importa com os esquecidos. Os sacerdotes e príncipes de Israel esperavam um Messias glorioso, um rei poderoso, coroado de ouro, rodeado de soldados. Mas Deus veio em silêncio, em forma de bebê. E por isso os sábios o ignoraram, mas os humildes o reconheceram. Os céus não anunciaram a realeza ao palácio, mas aos campos, aos pastores, aos que sabiam ouvir a voz de Deus no meio da noite. Quando Jesus completou 6 semanas, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo no templo, conforme a lei de Moisés. O Filho de Deus, obedecendo às leis humanas, uma lição viva de humildade e obediência. Naquele mesmo templo, 2 servos fiéis de Deus estavam à espera: Simeão e Ana.
Simeão havia recebido uma promessa, não morreria antes de ver o Salvador. Quando viu o menino, soube na hora. O Espírito de Deus o revelou. Tomando o bebê nos braços, disse com lágrimas nos olhos: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. Ana, uma profetisa idosa, também o reconheceu. Deu graças a Deus e anunciou a todos: Este é o Redentor de Jerusalém. Enquanto os poderosos ignoravam o acontecimento, os humildes eram escolhidos para ver o impossível. É assim que Deus age. Ele revela segredos a corações simples e passa em silêncio pelos tronos orgulhosos. Os homens procuram grandeza, mas Deus se manifesta na humildade. Maria guardava tudo isso em silêncio, segurava o bebê e meditava nas palavras de Simeão. Lembrava-se da profecia de Isaías: O povo que andava em trevas viu grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Naquele instante, Maria compreendeu. Aquele pequeno corpo envolto em panos era o cumprimento de todas as promessas. Aquele choro frágil era o som da esperança do mundo. O Criador havia se tornado criatura, o Deus infinito, agora nos braços de uma mulher. Em um mundo mergulhado em trevas, uma luz nasceu. Em um mundo dominado pelo medo, o Príncipe da Paz chegou. E desde então, nada mais seria o mesmo. Essa não é apenas uma história antiga, é um lembrete de que Deus ainda vem até nós nos lugares mais improváveis. Que Ele entra nas noites frias, nas estrebarias do coração humano, e faz nascer luz onde só havia escuridão. O nascimento de Jesus prova o amor de Deus pela humanidade, pelos que sofrem sem esperança, pelos que se sentem esquecidos, para os que perderam a fé. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Bíblia Pura e Enigmática, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar: Jesus nasceu por mim e por você.